Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Essa aula está relacionada à semana 3 do PET 2 e esse PET que nós estamos corrigindo é referente ao 5º ano, tá bom? O que a gente vai aprender essa semana? Nós vamos continuar o estudo sobre a diversidade cultural e social de Minas Gerais, os regionalismos que tem a ver com a nossa culinária, a nossa cultura, né? E observar aonde que a gente aprecia a nossa cultura e a diversidade, né? O que a gente tem aqui que chama tantas pessoas, que a gente gosta tanto. Então, nós vamos analisar isso tudo agora. Então, vou ler os textos e a gente vai conversar, né? A cada vez que a gente tiver que corrigir uma atividade ou que eu tiver que acrescentar alguma coisa, durante a leitura e as atividades, a gente vai conversar. Caro estudante, nessa semana você irá identificar os traços naturais e socioeconômicos do estado de Minas Gerais, reconhecendo quanto esses aspectos associados imprimem ao espaço diferentes relações de apropriação. Então, isso tem a ver com o quê? Como que a gente se apropria, né, do nosso estado e da nossa cultura, do nosso território e da nossa cultura. Diversidade cultural e social de Minas. Minas Gerais é um estado reconhecido nacionalmente e mundialmente pelas suas riquezas minerais, né? Minério de ferro, ouro, diamante, né? Naturais, que são os nossos rios maravilhosos, né? E pelas obras de arte, pela culinária e por tantas pessoas que foram e são destaques na música, no futebol, na arte, na educação, religiosidade e por aquele que descobriu que não somente as aves poderiam voar. A diversidade cultural e social é marcada pela identidade do jeito de ser do povo mineiro. Então, aí a imagem abaixo aí é de um dos aviões que foram construídos pelo Santos Dumont, que nasceu aqui em Minas Gerais, né? Além dele, né, nós temos vários destaques que a gente vai ver nesse PET. Então, a nossa culinária chama atenção pelo pão de queijo, pelo tropeiro, né? As obras de arte do Aleijadinho, entre outros artistas extremamente famosos aqui de Minas, né? As nossas belezas naturais, que eu já falei, que são as cachoeiras, os nossos rios, né? As riquezas minerais, que eu também já citei, que estão relacionadas ao ouro, né? Ao minério de ferro, aos diamantes. Na música, temos várias bandas legais, como Skank, Pato Fu, Jota Quest. No futebol, nós temos vários destaques, né? De jogadores que saíram daqui de Minas e foram para outros times famosos. Enfim, nós temos muita riqueza cultural e isso constrói a história e marca a população de Minas, né? No século XX, o mundo conheceu a genialidade de um mineiro, Santos Dumont. O primeiro a pensar em uma forma de poder apreciar as belezas naturais do Brasil e do mundo do alto. Então, eu vou agora contar para vocês um pouquinho da história do Santos Dumont. Quem foi Santos Dumont? Desde pequeno, Alberto Santos Dumont, que nasceu em 1873 e faleceu em 1932, manifestou seu interesse por máquinas. Imaginativo, costumava se perguntar: que tipo de mecanismo pode fazer voar? Albertinho passou a infância na fazenda de seu pai, a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, no nordeste do estado de São Paulo, atual município de Dumont. Então, aí ele passou, né, essa infância nessa região de São Paulo. Em 1892, Alberto, com 19 anos, foi emancipado, que isso, ele teve, né, para ele as responsabilidades da vida adulta, que lhe deu títulos para que se mantivesse pelo resto da vida e o orientou a ir a Paris desenvolver seu potencial estudando matemática, física, eletricidade e mecânica. Alberto segue os conselhos do pai e, em 23 de março de 1898, subia aos céus parisienses em um balão dirigido pelo mecânico Machuron.
Em 10 anos, Alberto desenvolveria mais de 20 balões e dirigíveis, aqueles balões que a gente vê voando, né, no ar. Seria notícia em jornais ao redor do mundo, quase que diariamente. Dono de uma escrita elaborada, Alberto Santos Dumont falava com desenvoltura francês, espanhol e inglês, além do português. Não se casou nem teve filhos. Seu pai, Henrique Dumont, faleceu no Rio de Janeiro aos 60 anos, em 1902. Sua mãe, Francisca dos Santos, também, né, acabou falecendo em Portugal aos 67 anos do mesmo ano. Então, converse com alguém da sua casa e pesquise e escolha um tema aí, culinária, obras de arte, esporte, música ou outro que você desejar e explique o tema escolhido com suas palavras. Então, eu citei aqui a culinária, as obras de arte, os artistas, enfim, vocês vão escolher alguma coisa que chama mais a sua atenção na cultura aqui de Minas e vai escrever sobre ela. Pode ser culinária? Pode, você pode falar do pão de queijo, do tropeiro, pode pesquisar outros pratos típicos aqui, né? O frango com quiabo, que é muito próprio aqui de Minas, e tem outras comidas muito famosas. Então, você pode falar sobre culinária, sobre esporte, sobre música, né? Das bandas que eu citei. Fiquem à vontade para escolher o tema que vocês querem. Então, é para escolher o tema e explicar, né, por que você escolheu ele e contar um pouco, né, o que é que te chama a atenção nesse tema aqui na cultura de Minas, ok? As culturas mineiras. Os povos que formaram o Estado mineiro contribuíram para que Minas hoje seja reconhecida pelas suas riquezas culturais. Em cada município de Minas, há uma parte da história que formou o nosso estado. O jeito de ser mineiro, os valores, as crenças de cada pessoa, um contador de história, de casos. Observe a imagem aí, tá a Cachoeira do Tabuleiro, localizada na Conceição de Mato Dentro, né? Na cidadezinha de Conceição de Mato Dentro. Olha que cachoeira maravilhosa. As paisagens naturais de Minas estão entre as mais belas de todo o país. Quem acha que precisamos de mar? Temos serras, montanhas, cachoeiras, rios, cavernas e outras maravilhas. Então, olha aí, eu tirei da internet algumas fotos, vocês podem pesquisar, porque Minas é recheada de lugares maravilhosos. Então, aí eu selecionei Tiradentes, Serra do Cipó, que eu já fui, é linda mesmo, e Ouro Preto também, que eu já visitei, que é maravilhoso. Então, quem não foi ainda e tiver oportunidade, bora conhecer Minas Gerais. Correção das atividades. Vocês vão perceber que nessas atividades do PET, especificamente, a maioria delas é de respostas que vocês irão dar, respostas pessoais. Eu vou orientar como é que vocês vão fazer, mas as respostas não são padronizadas. Cada um, né, vai dar a sua resposta, sua opinião, seu ponto de vista, tá? Você conhece dos pontos turísticos naturais de Minas Gerais? E aí você vai falar sim ou não. Escreva como é, caso conheça. Então, se não conhece, vocês vão responder essa questão? Não, né? Mas se você conhece, você pode descrever. Ah, já fui na Serra do Cipó. Ah, já fui em Lagoa Santa. Como é que é? Né? Você gostou, não gostou? Eu quero ver a sua resposta. A cultura mineira, o regionalismo mineiro. Em cada canto do Brasil, a população tem um jeito de falar, os costumes, e isso faz com que todos nós tenhamos semelhanças e diferenças. Mas o português é o idioma falado em todos os estados. Embora o português seja a língua oficial, a maneira de nos comunicarmos define a nossa identidade. Qualquer lugar que viajamos, pelo nosso jeito de falar, logo já sabem que somos mineiros. Assim como se ouvirmos um gaúcho falar. Observe aí a tirinha do Chico Bento. Mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? Aí a mãe olhou e respondeu: Uai, por que, Chico? Aí ele respondeu: Porque cada história grande eu cabo dormindo na metade. Fico sem saber o que finar. Então, esse é um jeito regional, né? Quer dizer que esse jeito é o que a gente conversa? Não, né?
mas é um jeito que várias cidades do interior costumam falar, né? Você, a gente não costuma falar você, né? A gente costuma falar você vai. Às vezes a gente não fala nem eu sei, né? Eu às vezes, quando eu tô com muita pressa, eu falo assim, você vai essa semana? A gente reduziu a palavra você, né? E agora fala sei. Você vai essa semana lá na escola? Você foi hoje? Né? Assim que a gente costuma falar. Pense, o diálogo entre o Chico Bento e a sua mãe é típico de um mineiro. Venha me dizer que você nunca disse uai. Eu falo uai o tempo inteiro. A cultura mineira está presente em todos os cantos de Minas Gerais. E esta cultura foi se formando a partir de explorações das belezas naturais mineiras. Aqui em volta, né, desse texto, eu coloquei várias palavras que a gente costuma falar, né? Uai, trem, arreda, que é uma coisa bem mineira. Você arreda aí, por favor? Não é assim? Olha aí, duas coisas, o C e o arreda. Você arreda aí, fazendo favor? Não é assim? Sou. O sou eu não costumo falar, não, mas tem muita gente que costuma falar. Nossa, sou, você viu aquilo? Não é assim? A gente, nossa, sou, você viu essa semana o que aconteceu? Então é meio assim. E negócio. Tem horas que as nossas frases, como mineiros, ninguém consegue entender, né? Se eu costumo falar assim, nossa, mãe, você viu aquele trem lá? Que negócio que foi aquele? Eu falei tudo e não falei nada, né? O que é trem? O que é negócio? Às vezes a gente costuma juntar trem e negócio na mesma frase e ninguém sabe do que a gente está falando, né? Essa comunicação, esse jeito de falar é próprio do mineiro, viu, gente? Então, o C, vocês vão começar a observar aí, Cs, acabei de falar. Vão começar a observar aí o tanto que a gente costuma comer algumas palavrinhas. Isso é próprio do jeito de falar do mineiro, tá? Então, correção das atividades. Esse caça-palavras, quem tem o PET impresso, ele não tá fácil não, viu? Tá bem difícil. Quem não tem o PET impresso, não precisa fazer essa cruzadinha de jeito nenhum, tá? É só copiar as palavras aí que tem, né? Então, queijo, Pelé, aleijadinho, só copiar essas palavras no caderno. Quem tem o PET impresso aí, eu só selecionei duas. Quero ver quem que vai dar conta de resolver, hein? 4. Escolha uma palavra do caça-palavras e descreva sua importância para o patrimônio cultural mineiro. Então, vocês vão escolher lá, dentre aquelas palavras lá, o queijo, Pelé, entre outras palavras que tem lá, né? Elas fazem referência, essas palavras fazem parte do que? Da culinária, das celebridades, da arte e das paisagens. Então, escolha aí uma, né? Uma das palavras e crie e descreva a importância, né? Por que é importante o queijo para Minas, né? Então, vocês vão discorrer, vão falar a opinião de vocês. Essa resposta é pessoal, de novo. Então, presta atenção. Não é sim, não é. A resposta não é sim, não. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber a palavra que você vai escolher e a importância que você vai dar para ela, tá? E é isso, gente. A aula é essa. Dúvidas? Me procurem no privado. Assistam a aula, né, virtual. Tirem as dúvidas comigo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, viu? Um abraço.